O eixo 3, Energia, do projeto Meio Ambiente, está sendo destaque no programa de hoje aqui na TV Educaídes. E o nosso entrevistado é o professor Guilherme Henrique Ramos, que é engenheiro elétrico, especialista em engenharia elétrica com ênfase em sistemas de automação. Ele é professor no Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, campus de Imperatriz, e nessa instituição existe o curso Eletrotécnica de nível médio e o curso superior de Engenharia Elétrica. Inclusive, eu fui conhecer um pouco da história do professor Guilherme e fiquei sabendo que ele foi aluno no Instituto Federal do Maranhão e hoje ele é servidor, trabalha lá. Que legal, né? Seja bem-vindo, professor Guilherme. Eu acredito que a nossa conversa será uma grande oportunidade para os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino de Imperatriz e os demais telespectadores da TV Educaídes aprofundarem o conhecimento a partir das nossas discussões sobre o eixo energia. Geilson, muito obrigado pelo convite. Realmente um projeto muito interessante, tem muita coisa boa para a gente conversar sobre. E principalmente essa parte de energia, tanto que ela mexe com a gente está no nosso dia a dia. Então realmente é uma honra ter sido convidado para participar, contribuir com a nossa cidade de alguma forma, compartilhar um pouco desse conhecimento. E realmente o IFMA é minha segunda casa. Eu cresci, minha mãe trabalha lá desde 1994, então eu cresci praticamente dentro daquela escola, fiz meu ensino médio lá e para minha alegria, ali em 2015 eu consegui participar do concurso que teve para a seleção de servidores. Tinha para minha área e consegui entrar lá, então realmente é como se eu estivesse fechando todo um ciclo, toda uma situação. Então realmente eu trato o IFMA com um carinho especial, não é só o meu emprego, não é só o meu serviço, é uma coisa um pouquinho diferente. Essa experiência de ser servidor público ali, para mim é um pouquinho diferente, um pouquinho maior. Muito legal. Professor, fala pra gente como que é a rotina de trabalho de um engenheiro elétrico. O que faz um engenheiro elétrico? De repente, um aluno que está nos assistindo, ele pode se interessar por essa profissão e eu acho legal a gente abrir a entrevista falando um pouco sobre o mundo do trabalho, né? Beleza, não, realmente, não foi à toa, eu não escolhi essa área assim realmente do nada, não procurei, não foi uma decisão assim ao acaso. Tem algumas situações que, querendo ou não, hoje a gente pode até não, pelo costume, a gente pode até não levar isso em consideração muitas vezes, mas a energia, se não for a coisa mais importante do nosso dia, é uma das. Então isso mexeu muito comigo na época e ao longo da experiência, né, desde quando eu terminei minha graduação, o engenheiro eletricista, ele praticamente coloca a mão em tudo que a gente faz na sociedade. Tudo precisa da energia. Se precisa da energia, você tem uma tomada para ligar um equipamento, precisa do engenheiro eletricista ali fazendo alguma coisa, dando algum suporte. A gente pega a parte de manutenção e avalia se está tudo correto com aquela instalação, por exemplo, que é a primeira coisa que todo mundo pensa. Vou pensar aqui na engenharia elétrica, a primeira coisa que vem na cabeça. Uma instalação elétrica, vou olhar como é que estão os quadros, os fios, como é que estão as coisas, a utilização da energia, já aquela parte final. Né? Então essa realmente é uma das áreas, projeto, né? Projetar o sistema elétrico de uma residência, de um prédio, de uma instalação industrial que seja, né, de uma pequena fábrica, alguma coisa assim do tipo, de escolas. Mas a atuação do engenheiro é também mais abrangente. A gente também trabalha com questão de produção de laudos, avaliações, perícia. Hoje tem a área da geração, que ela está muito em alta, inclusive. É uma das coisas que a gente vai conversar mais na frente, né? Está aqui, inclusive, aqui no nosso fundo, uma das grandes áreas onde o engenheiro eletricista hoje trabalha, com a questão de energia solar, na verdade, energias renováveis, para ser bem mais exato o nome certinho. Então tem muita coisa e não só nisso. O engenheiro eletricista, ele acaba, pela nossa formação ser bastante rígida, até um pouco pesada considerada pesada em algumas situações, a gente acaba indo em outras áreas. Conheço alguns colegas, né, de formação que foram para a área financeira, que foram prestar concursos em outras áreas também, ali da polícia civil, bombeiro. Então acaba sendo
uma área que realmente a gente traz muita coisa, a gente trabalha com muitas situações diferentes. Aqui em Imperatriz, falando de duas empresas grandes, a gente lembra na hora, quando fala de engenharia elétrica, fala de energia. É Equatorial, nossa antiga Semar, e Eletronorte, que agora também chamada, continua com o nome de Eletronorte, mas é melhor chamar ela de Eletrobras. Então tem bastante coisa, e a nossa região ainda carece muito de a gente ter esse uso um pouco mais profissional da energia. A gente usa ela de um jeito, a gente olha para a energia um pouco ainda não com a importância toda que ela tem. Então ter essa profissão, o que a gente faz, e querendo ou não, no final também, o que a gente precisa, para ter esse uso melhor da energia, a gente precisa de gente que passe esse conhecimento. Então uma das coisas que inclusive é uma das minhas profissões, a principal hoje, que é o ensino. O engenheiro, quem ensina engenharia é o engenheiro. Então a gente precisa também, além de toda essa parte de conexão com o mercado, com a indústria, né, com a distribuição da energia em si, tem a questão do ensino. Precisa de engenheiros para ensinarem outras pessoas a serem engenheiros também. Isso aí, professor. A nossa geração, ela é tão acostumada com o recurso da energia elétrica que a importância dela passa meio que despercebida, né? Por exemplo, os nossos avós, os nossos pais, em tempos nem tão distantes assim, usavam lamparina, lampião, porque a energia elétrica, ela não estava disponível em todos os lugares, né? Então, na sua visão, professor, qual que é a importância da energia elétrica para a sociedade? Eu sou suspeito para falar, porque né, engenheiro eletricista e também tenho uma formação de eletrotécnico no IFMA. Então, mas na minha visão, a energia ela é central. Uma nação, um estado, um município, ele só se desenvolve na hora que a gente tem o uso, a gente tem acesso e uma boa utilização de energia elétrica. Não tem como hoje, a gente não consegue conceber, a gente dá pronto, no momento que a gente está vivendo hoje, agora toda essa questão aí de pandemia, a questão da medicina, hospitais e tudo, como a gente consegue, home office, como que a gente consegue imaginar essa nossa situação inteira sem energia? Falta energia, falta internet, imaginar o caos que não é um hospital sem energia elétrica, por exemplo. Então, a energia ela é central. Roda na internet tem uma figura da NASA que mostra como seria o planeta à noite, né, e os pontos iluminados. E a gente vê certinho, os lugares mais desenvolvidos, as nações mais desenvolvidas, ela salta dessa imagem, de tão clara que ela fica, porque lá a gente tem uma grande utilização de energia. Então hoje é o nosso a palavra correta é insumo, eu vou dizer que é o nosso grande motor da nossa sociedade, como ela funciona hoje, é energia. A gente precisa realmente tratar ela como isso, dar essa importância inteira para ela. Ela é central na nossa sociedade. Ela é segurança, ela é saúde, ela é geração de emprego, de renda, é energia elétrica. Então, isso é um dos grandes desafios da humanidade hoje. Resolver a nossa utilização de energia, tornar ela maior, mas ao mesmo tempo mais eficiente. A gente precisa de mais energia, mas não precisa destruir o planeta no meio do caminho fazendo isso. É verdade. Professor, deixa eu te falar um fato sobre a história de Imperatriz. Eu sou apaixonado por esse livro aqui de História e Geografia de Imperatriz, né? E lá na página 60, a gente tem um trecho que descreve sobre o início do serviço de iluminação pública aqui na cidade, né? Então, na época era o prefeito Urbano Rocha, né? Urbano da Rocha Miranda, que ele foi eleito em 1950, e o vice-prefeito era o coronel Simplício Alves Moreira. Esses nomes acho que vocês conhecem, né? Então, nesse período, o prefeito construiu o prédio da prefeitura, organizou a festa do primeiro centenário da cidade e implantou a iluminação pública a motor. Olha só, nessa época, professor, eu acho que deveria ser querosene, né? Muito provavelmente já era diesel. A gente já estava ali bem no comecinho ali dessa explosão da utilização, né, dos combustíveis fósseis. Mas olha o tamanho do evento, fazer um evento para a gente ver como que, se naquela época, né, 70 anos atrás, a gente já tinha essa importância toda, que precisava fazer um evento para a gente ter iluminação pública. Imagine hoje, o tanto que, se era importante naquela época, hoje então continua, talvez até muito mais. Iluminação pública, a gente até pode depois conversar um pouquinho, é segurança. Dá acesso, a gente tenha mais acesso às nossas vias,
Então, realmente é uma coisa muito elementar, né? Muito importante. e muito interessante de ver como que isso acontece, essa evolução do uso aqui na nossa cidade. Vamos falar sobre a fonte de energia? Então, a energia hidrelétrica, atualmente, ela é considerada, sem dúvida, a maior matriz energética nacional. Então, nós sabemos que o Brasil é um país enorme, né, com grandes rios, e por conta disso, nós temos um potencial considerável para geração de energia hidrelétrica, que é aquela energia produzida a partir da água, né, que é uma energia boa e limpa. Atualmente, segundo os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, as hidrelétricas são responsáveis por cerca de 66% da energia gerada no país. Professor, eu te pergunto, qual que é o perigo da maior parte da energia utilizada no país depender do clima e do regime de chuvas para ser produzida? É uma preocupação sempre da humanidade em ter o controle sobre as coisas, sobre tudo que a gente está mexendo. A energia não foge disso. Então, um dos grandes perigos da gente ter uma fonte só, com esse volume todo, com esse tamanho inteiro, ela ser tão predominante, é que na hora que ela resolver falhar, e como ela está suscetível a coisas que a gente não controla, como o clima, por exemplo, na hora que ela falhar, a gente entra num problema muito grande. E que a gente está vivendo algumas situações já há alguns anos mais, outros menos, a gente vive esse problema de crise hídrica, de problema de abastecimento, enfim, na hora vem as duas coisas juntas. Na hora que a gente vê problema de abastecimento com água para utilização, né, para consumo, geralmente vem junto o problema de energia elétrica. Justamente que a gente tem esse monopólio desse uso da energia, da geração dessa energia nessa situação. Então, o nosso grande problema é esse. Na hora que ela falhar, e como ela está dependendo de fatores que são totalmente fora do nosso controle, e então ela vai falhar, vai faltar, a gente vai ficar na mão. Ela vai deixar a gente na mão. Inclusive, professor, de dezembro para janeiro, a gente observa que o Brasil sofreu muito com os efeitos da La-Nina, né? Que choveu muito em determinada parte do país, né? Como, por exemplo, Maranhão, Bahia, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, agora São Paulo, né? Mas algumas regiões que era para chover, não choveu, do Rio Grande do Sul. Então a gente está muito passando por instabilidades climáticas assim muito difíceis de se prever para ter uma segurança a partir dessa geração de energia, a partir da água, né? Então, realmente a gente até tem algumas previsões, alguns modelos, algumas situações, a gente consegue se movimentar um pouco, mas a gente ainda depende muito de fatores que não são do nosso controle. Que, no caso, o nosso maior fator é o clima, então a gente acaba ficando suscetível a essas situações. Sempre vai ter uma época, em algum momento, que vai faltar. Então a gente não ter ali essa flexibilidade, a gente ter outras opções para usar, para ter ali de geração de energia, a gente acaba ficando na mão num risco de uma situação muito grave que aconteceu aí, não tão no passado assim, que foi a questão do apagão. Então, a gente está sempre aí à sombra do apagão, tá? Ali é o fantasma do apagão rondando aí direto. Muitas vezes o pessoal gosta de não falar sobre isso, mas a gente sempre fica ali no limite desse tipo de coisa por conta da gente ter que depender de fatores que a gente não controla. Professor, e quando não chove, né, que os reservatórios ficam com os níveis muito baixos, né, existe uma complementação nessa produção de energia elétrica, né, para não faltar energia na nossa casa, se queima combustíveis fósseis nas usinas termoelétricas. Professor, fala para a gente quais são os problemas ambientais que podem decorrer dessa atividade, desse plano B, que é muito comum no Brasil. Na verdade, ele é comum no mundo, porque a termoelétrica, apesar dela ser extremamente poluente, tem toda uma situação, ela está lá de fácil acesso, ela está lá instantânea. Eu preciso de tantos megawatt-horas de energia, preciso ligar, preciso de energia. O cara vai lá, liga a termoelétrica, ela está operando. Não é assim com uma usina hidrelétrica. Às vezes a gente precisa da energia dela e o reservatório está vazio. Na termoelétrica não. O combustível está lá, a gente extrai e faz a operação da usina. O problema é justamente estar também nisso. Por ela ser tão fácil, ela acabou sendo muito utilizada e ainda é, principalmente como plano B, igual você falou. E a questão da poluição que ela traz, principalmente as que
utilizam ali carvão mineral, tem problema na extração, tem problema na queima. Então a gente acaba mais degradando o meio do que utilizando essa energia. A gente gasta mais energia, gasta mais matéria-prima, perdão, jogando fora, do que realmente extraindo energia elétrica dela. E por isso também ela acaba se tornando muito cara. A gente tem dois problemas, o ambiental e o econômico. Ela é muito cara, apesar dela estar ali instantânea, fácil, a gente usa na mesma hora, mas a extração desses materiais nem sempre é fácil, nem sempre é barata, depende de tecnologias caras, problemáticas de serem implementadas. E a gente acaba entrando aí nesse ciclo de problema. A gente gasta muito dinheiro para extrair, gera essa energia para poder abastecer, usar isso numa falta, igual a gente está precisando agora, utiliza. Só que a gente precisa remunerar isso de alguma forma, precisa compensar esse gasto que foi para extrair. Nisso a conta de energia invariavelmente acaba aumentando. Que são as famosas bandeiras tarifárias, né, que recheiam a nossa conta, principalmente nos meses de estiagem, né, que chove menos. Eu também quero aproveitar, professor, e falar para quem está em casa que as usinas hidrelétricas, né, elas também causam impactos ambientais, com a necessidade de represamento de grande volume de água para formar os lagos, grandes áreas de vegetação que são habitat de diversas espécies de animais, vidas microscópicas são cobertas por água. Por exemplo, quando a gente cobre uma floresta de água, né, todos aqueles elementos, madeira, folhas, frutos, elas começam a apodrecer e vai iniciar o processo de liberação de metano e dióxido de carbono, que são gases que causam o efeito estufa. É muito importante que todos vocês tenham a consciência de que a energia que a gente usa na nossa casa, ela gera sim um impacto ambiental. Algumas mais e outras menos, né, professor? Hoje essa ideia de energia limpa, a gente fala de energia que não polui, ela, na verdade, ela não existe. A gente acaba, para gerar energia elétrica, a gente tem que poluir um pouco. Infelizmente, a gente ainda não chegou no ponto, né, de evolução onde a gente consegue utilizar energia sem gerar nenhum tipo de degradação ambiental. Mas a gente consegue meios de fazer isso, tornar isso menor, né, tornar essa extração da energia aí dos nossos recursos naturais, tornar isso mais eficiente. A usina hidrelétrica ela já é um grande passo à frente em relação às termoelétricas, em relação à nuclear também, que por trás ela é uma termoelétrica também. Então, só que ela não deixa de ter os seus muitos problemas. Então é bom a gente até fechar a definição de energia limpa naquela que no processo de geração de energia ela não gera resíduos. Então a hidrelétrica, por exemplo, ela não gera, não solta nada no ar, né, na atmosfera, não faz nada, mas não quer dizer que ela não tenha impactos. Essa nossa energia agora, nossa fonte de geração que está tão na moda como a energia solar, por exemplo, a produção dos módulos, ele não é sem poluição. Apesar de ser de silício, e mais na frente o pessoal vai ver o silício nada mais é do que uma das maiores fontes de silício é a terra, areia, essa areiazinha fininha. Mas para extrair o silício puro, para produzir aquele módulo, tem todo um processo industrial ali, e ali tem poluição. Não tem como não ter. Se gasta água. Gasta água, tem toda uma situação industrial ali. A questão é tornar isso o mais eficiente possível. Menos impactante, né? Professor, no início da nossa entrevista, eu comentei sobre a escola que você estudou, né, e hoje trabalha nela. Eu também estudei nessa escola aqui, né, a escola que nós estamos gravando hoje, que é a Escola Municipal Adfiquem, acho que muitas pessoas reconheceram, né? Fica aqui no bairro Nova Imperatriz. E olha que legal, a prefeitura implantou sistema de geração de energia solar nessa escola e em muitas outras da rede, né? Eu lembro que quando eu era aluno aqui, os meus professores falavam nas aulas sobre energia solar. Naquela época era algo tão distante que a gente só via nos livros, assim, era uma coisa muito sofisticada. E hoje faz parte da nossa realidade, né, professor? Uma questão de necessidade, né? Conta pra gente, professor, quais são os principais benefícios desse tipo de energia solar? A gente pode entrar num campo bem técnico e eu sair te falando todos esses benefícios e a conversa ficar bem chata, mas eu posso te adiantar algumas coisas sem complicar muito. Uma delas é que a energia que a gente utiliza, ela é um produto e todo produto a gente precisa receber ele com qualidade.
O fato da gente gerar energia próximo da onde a gente consome, como é o caso de ter os módulos no telhado ou num terreninho aqui próximo, alguma coisa assim desse tipo, melhora, aumenta a qualidade da energia que a gente está utilizando. Mantém os níveis corretos, todos os indicadores de qualidade que existem, muitos indicadores de qualidade da energia elétrica, e todos eles melhoram com a energia solar. Tanto para nós, consumidores, quanto para quem fornece a energia de forma, tem que fornecer, né, de forma ininterrupta para a gente como uma concessionária. Ela também extrai muitos benefícios para a manutenção da rede dela, da infraestrutura dela, quando existe a instalação, né, existem os módulos aqui. E é bom você comentar, questão dessa iniciativa da prefeitura, tudo. Eu como servidor público, eu acredito sempre no setor público como a vanguarda, né? Ele tem que tomar a frente e servir de exemplo para os outros. Então, se o poder público está colocando, está utilizando, né, dessa alternativa da energia solar para melhorar tanto situações econômicas, né, situações financeiras, esse problema de todas as nossas contas, a tarifa de energia só aumenta, mas também, né, de melhorar a qualidade da energia que ela utiliza. Hoje, mais do que nunca, a gente utiliza muito eletrônico, tudo é um computador, é um telefone, até as lâmpadas agora são de LED, que são eletrônicas, muitos ar-condicionado e tudo, equipamentos que são caros, que precisam receber energia com qualidade. Então isso tudo melhora, né? Melhora toda essa situação, toda essa infraestrutura inteira, e ver o poder público nessa vanguarda, ele tomando a frente, servindo de exemplo para a sociedade como um todo, para mim é o que realmente significa o setor público, a minha função de servidor público. Então eu fico bastante feliz com essa situação. Quero ver, daqui não muito tempo, que todas as repartições, tudo que tiver aí no alcance do município, que estejam utilizando energia solar, sim. É bastante importante. Não só do município, né, do estado, da União também, pegar do federal. Então eu espero que é realmente muito interessante, muito bom a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. É uma iniciativa muito válida, né? Que vai, inclusive, melhorar a questão das condições, né? Da sala de aula, o aluno vai se sentir mais motivado a vir estudar numa sala climatizada. A gente libera essa parte econômica, esse financeiro para climatizar as salas, pega esse dinheiro que você gasta com energia, aí já investe em outra coisa, dá uma melhorada na cantina, resolve ali um problema. O principal, que é a climatização, a gente vive aqui num lugar que faz 45 graus na sombra. Então realmente melhora muito. Quanto melhor ficar o nosso estudar, querendo ou não, dá trabalho. Professor, aí você falou do clima, né? Imperatriz fica situada em uma latitude muito favorável para a geração de energia elétrica, né? Porque nós estamos bem perto da linha do Equador. Explica para os nossos telespectadores, professor, o que isso interfere nesse processo de geração de energia solar? A luz do sol, a Terra, né, a gente indo também, voltando aqui um pouco para a parte técnica, a Terra ela é inclinada, né, ela tem a inclinaçãozinha ali, 23, algumas coisas, 23,7 graus, se eu não estou muito enganado, e isso interfere. Mas o ponto, vamos dizer assim, ótimo, onde essa energia a luz chega praticamente do jeito que ela sai do Sol, é na linha do Equador. Então ali tem até algumas brincadeiras, umas situações ao longo do ano. O pessoal não vê nem sombra, né? O sol realmente a luz está chegando ali perpendicular, retinha. Então isso torna o nosso aproveitamento dessa energia que está contida na luz solar, torna ele mais fácil. A gente consegue extrair ótimos números de energia em cada módulo desses que são instalados, por conta dessa nossa inclinação, dessa nossa posição na Terra. A gente está assim numa posição privilegiada. O Nordeste inteiro, na verdade, está numa posição privilegiada nesse ponto. Então a gente que vê muita notícia, muita coisa ruim do Nordeste, essa é uma coisa muito boa que a gente tem aqui. Na energia solar, nós somos potência. Aqui o Nordeste é uma potência, o Maranhão não poderia ser diferente. Então aqui toda essa parte técnica fica facilitada por conta dessa nossa posição. Realmente é muito bom. Não é à toa que está se disseminando aí tão rápido aqui na cidade. A gente observa que o aproveitamento da luz solar para gerar energia é uma prática que vem se tornando constante nos últimos anos em Imperatriz, né, professor? Sim, realmente. Tem vários fatores. A questão, o que ajudou isso a acontecer. Já tem alguns anos que a tarifa, né, de energia só aumenta.
A gente não teve, se você olhar aí num histórico e pegar aí uns 10, 15 anos, ela praticamente só aumenta. Teve uma ou outra situação onde ela realmente diminuiu. Então isso acaba despertando a necessidade de a gente mudar a forma como a gente está consumindo energia. Seja tornando esse consumo mais eficiente, né, economizando energia, quanto procurando alternativas, que foi o que aconteceu, que apareceu agora com a situação da energia solar. Ela vem como uma alternativa para reduzir esse custo, mas ela não é só isso, né? Ela não traz só esse tipo de benefício, a gente já comentou alguns outros. Outra situação que tem também é que como começou a pegar no mundo, né, a tecnologia começou a se familiarizar no mundo, começou a se disseminar, o recurso foi barateando. Então, um módulo que custava R$1.000, vamos dizer ali uns 10 anos atrás, hoje ele está custando 200, está custando bem menos. Então, um sistema que custou, para uma pessoa colocar custou um determinado valor ali em 2016, hoje já está custando praticamente a metade, mesmo agora a gente sofrendo algumas situações de aumento de preço, né, e por conta desses últimos 2 anos que foram meio complicados, mas ainda assim barateou muito. Então, a gente tem esses dois fatores muito importantes na nossa vida que estão alavancando ela ainda mais. A energia está ficando mais cara e o preço do equipamento está barateando. E a tendência é ele continuar barateando. Então a gente não é assim muito errado imaginar que daqui não muito tempo praticamente todo mundo vai ter. A tendência é realmente familiarizar ainda mais, ficar cada vez mais popular mesmo. Eu estava vendo uns dados recentes, cerca de 300%, né, o crescimento de projetos na nossa cidade Imperatriz, né? Muita gente que está investindo, que realmente é um investimento, né? Professor, eu li um levantamento feito há pouco tempo que aponta que o Brasil ultrapassou mais de 1 milhão de residências que estão gerando sua própria energia, né, por conta dessa tecnologia, né, da energia solar, fotovoltaica, né? Cerca de 8,6 gigawatts. Isso equivale a aproximadamente 2/3 da energia produzida na usina hidrelétrica de Itaipu. Professor, explica para a gente quais são os benefícios dessa diversificação dessas fontes de energia para um país tão grande quanto o nosso, né? Nosso Brasil com dimensões continentais, né? A gente tem as regiões são muito distintas, né? O que a gente precisa no Nordeste é diferente, um pouquinho diferente do Norte, a gente tem e as situações, né? De onde a gente vai extrair essa energia. Mas um problema é comum a todas, né? Depender de uma fonte só é ruim. Sempre a gente depender de uma coisa só, a gente ficar à mercê de uma coisa só é sempre bastante complicado. Então a gente ter essa diversificação traz para a gente possibilidades, né, da gente suportar crises climáticas com um pouco mais de conforto. Então a gente pode segurar uma situação bastante hipotética, bastante exagerada até, porque não é tão simples assim. Mas a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte: durante o dia a gente segura um pouquinho o consumo, a passagem de água pelas usinas hidrelétricas, aproveita a energia solar, né, tá de dia, aproveita ela, utiliza essa energia, fica lá guardando, armazenando energia no reservatório para utilizar à noite. Poderia fazer uma situação dessa, então a gente já segurava um pouquinho, quando chegasse na época de estiagem, nosso reservatório ia estar um pouquinho mais cheio, então estou exagerando bastante, mas seria por aí. Então a gente tem essas possibilidades. E querendo ou não, as fontes renováveis, né, que também incluem aí a eólica, né, tem a solar e diversas outras, é um campo gigantesco aí para a gente ainda se desenvolver. Querendo ou não, elas poluem menos. A ideia delas, por isso que elas recebem esse nome de renovável também, de energia limpa, é a gente depender menos de fontes muito poluentes, que são muito danosas. Né? Da termoelétrica, a única coisa boa que a gente extrai de lá realmente é a energia elétrica. O restante é só poluição. A poluição. Essa diversificação, né, nas matrizes energéticas traz um pouco mais de segurança para a gente, né, para a gente ter um pouco mais de, né, para não faltar energia. Talvez seja Se a gente afastar de vez o fantasma do apagão. Professor, é verdade que esses painéis solares que ficam instalados nos tetos das residências deixam as casas menos quentes, ou seja, mais frescas? Isso é verdade ou é mito?
Tem um pouco de verdade, tem um pouco de exagero ali, mas realmente eles dão uma contribuída sim. Só que tem outras, isso até foge um pouquinho do meu campo, que aí já mexe muito com, já mexe um pouco com o pessoal da construção civil, mas o concreto, né, o cimento, a gente utiliza para fazer as paredes, a própria telha, todos eles já têm um certo índice de isolamento térmico. A gente está adicionando uma coisinha ali, e como ela está ali segurando, né, tá lá em cima, ela vai absorver essa luz praticamente inteira. O que ela não absorve, muitas vezes ela consegue até refletir de volta, que não é uma situação muito ideal, mas aí dependendo de alguns fatores acontece. Então isso vai contribuir sim para dar aquela resfriada a mais no lar, né, no serviço e tudo. Tem outros fatores que devem com certeza influenciar isso, na questão da altura, né, o forro, tem uma série de situações ali, mas realmente vai ter sim um pouquinho de contribuição nessa parte, sim. Professor, qual que é a durabilidade desses painéis? Assim, coloquei energia solar na minha casa, vai durar por quanto tempo? Olha, é garantido, nos estudos que a gente tem até agora, é garantido que ele funciona por 25 anos, tá? No mínimo segurando aí 80% de eficiência. Então hoje ele está aqui a 100%, acabei de instalar. Daqui 25 anos ele está com 80% ainda. Então muita gente fala de durabilidade de 25 anos, só que essa durabilidade de 25 anos ela é para chegar nesses 80%. Ele continua depois disso. Então que a gente não tem dados suficientes ainda por hora para saber até quando realmente ele vai chegar a zero, ele vai quebrar, queimar, vamos dizer assim, de vez. Mas pode ficar tranquilo que nesses 25 anos ele vai degradando ali de pouquinho, com 25 anos ele ainda está a 80%, então é extremamente confiável. Muito importante ele falar isso para a gente, né? Professor, existem várias iniciativas no mundo para a utilização de energias mais limpas no nosso cotidiano, na indústria, no uso doméstico e também nos meios de transporte, né? Como carro, já existe carro elétrico, né? Eu andei lendo um pouco, cerca de 27 países da União Europeia estão prevendo que a partir de 2035 não serão mais fabricados carros movidos a combustão, e sim carros elétricos nessa região do planeta, né, lá na parte da União Europeia. Legal essa ideia, né, professor, de trazer isso também para os meios de transporte. Sim, a gente realmente, porque a gente fala que está falando aqui da geração de energia, de como ela é poluente, né, na termoelétrica, mas a gente está esquecendo que os nossos grandes poluentes, né, depois dessa parte de geração e de indústria que utiliza esse tipo de situação, tem os carros, né, tem os nossos automóveis que são bastante poluentes ainda. Então trazer a parte da energia elétrica para dentro, não necessariamente, porque já tem, né, os carros já tem muita coisa elétrica dentro deles, mas a própria força motriz, a parte que move o carro ser elétrica também é muito importante para a gente continuar nessa evolução de usar a energia, os recursos do nosso planeta de forma cada vez mais eficiente. Então é muito bom, e querendo ou não nessa situação, aí Europa, Estados Unidos, o pessoal acaba indo na frente, tomando a frente desse tipo de iniciativa, mas é uma realidade. A gente acha que o carro elétrico não é coisa do futuro, mas não é tanto assim. 2035 é bem aí. Não está em tanto tempo assim. Então tá bom da gente começar a se mexer, começar a se preparar, ter essas alternativas de energia, né, para a gente, dentro das nossas residências, para a gente abastecer os nossos carros. E agora vai ser em casa também, né? A gente vai carro ter na tomada. Carro na tomada, vai ter situação no posto, ainda vão ter os postos, né? Eles não vão deixar de existir. E vão ter algumas situações ali que nem a gente tem nos telefones hoje de carga rápida, coisas desse tipo, ainda vão ter os postos, não vão deixar de existir. Mas a gente vai carregar o carro em casa, então a gente precisa ter fontes a mais, fontes confiáveis, energia de qualidade, tudo isso com as renováveis, principalmente com a solar, que é a nosso carro-chefe hoje, que querendo ou não, quem movimenta todas as nossas outras fontes de energia é o Sol, movimenta todas elas, ele é realmente a nossa fonte primária de energia. Então, utilizar melhor a energia dele nunca vai ser um problema. É a nossa solução, na verdade. Quero aproveitar aqui o programa de hoje para destacar também a pesquisa do professor José Machado, que também é do Instituto Federal, colega do Guilherme, né, do IFMA de Imperatriz com a Univates do Rio Grande do Sul. Ele tem uma pesquisa sobre a produção do biodiesel a partir do coco babaçu. Então, os materiais que o professor José Machado utilizou para os experimentos dele foram coletados nas matas da reserva
da reserva do Siriaco, em Cidelândia, e do povoado Petrolina, que fica na zona rural de Imperatriz. Inclusive, esse estudo está em fase de registro de patente. Legal, né, professor? A gente também ter essas perspectivas de outras fontes de energias, né, como biodiesel, que já é uma fonte menos poluente daqui da nossa cidade, né? Primeiro fazer aqui uma ode ao grande Machado, já foi meu professor, agora meu colega de profissão, continua sendo meu mestre aí de toda forma. A questão é que a gente acabou de falar dos carros, né, em 2035, né, a Europa vai parar de produzir carros a combustão, mas não quer dizer que os que já estão em funcionamento vão parar, não vão parar, vão continuar ali funcionando, vão continuar precisando de combustível. Então a gente substituir os combustíveis fósseis pelos biocombustíveis é o que a gente precisa fazer enquanto humanidade para continuar utilizando, né, esse recurso sem continuar degradando o meio. Então é muito importante, é um campo ainda muito que a gente precisa desenvolver muito. O Brasil até tem uma certa liderança mundial nesse ponto, com o etanol, né, apesar de que ele tem os seus problemas, tem suas vantagens, tem suas situações, mas o Brasil é um líder nessa parte sim. Então a gente precisa desenvolver essa situação, até porque o Brasil é um dos mais resistentes a mudar agora, né, dar esse basta no combustível fóssil e ir pro automóvel elétrico. Então a gente ter biocombustível é uma solução. O que a Europa vai fazer é que ela não vai mais produzir os carros, mas a gente pode partir para uma outra situação, né? Tentar ver aí um meio termo até realmente bater o pé e não, a partir de agora não tem mais não vai mais produzir carro que seja movido a combustão, vai ser só carro elétrico. Inclusive os biocombustíveis, né, eles emitem menos gases e acaba diminuindo a poluição atmosférica, o aquecimento global, que traz toda essa instabilidade climática aí que a gente está vivenciando. Emprego e renda, né, movimenta toda uma sociedade, uma atividade ao redor disso. Né? A gente mexe com muita coisa, o Brasil que está sofrendo agora também com a questão do preço dos combustíveis, a gente se tornar independente de... Não precisa derrubar a palmeira, né, só extrair o coco, isso é muito legal, né? Muito legal. Professor, existe um equívoco que muita gente pensa assim, eu tenho um sistema de geração de energia solar em casa, então não vou me preocupar em economizar, vou usar de qualquer forma. Esse é um pensamento a ser superado, né, professor? Porque, na minha opinião, e na visão do projeto Meio Ambiente, que trabalha educação ambiental nas escolas e na cidade, nós defendemos e passamos adiante a ideia de que é fundamental o uso consciente de energia, né? Mesmo sendo energia de fonte limpa, né, como a solar, por exemplo, né? Professor, qual a sua opinião sobre esse assunto? Diga para a gente, para os nossos alunos. Eu lembro uma coisa que nossos pais sempre falavam para a gente, né? O costume de casa a gente leva para a rua. Então, em casa a gente pode até ter energia solar e ter um pouquinho mais de liberdade, realmente, de consumir um pouco mais de energia, né? A gente se permitir um pouco mais. Só que a gente vai para a rua depois. A gente vai para o serviço, a gente vai para a casa de um colega, a gente vai para alguma coisa desse tipo, para a escola. E a gente acaba fazendo o que a gente faz em casa, a gente vai levar invariavelmente para a rua e vai trazer aquele costume. A gente vai fazer isso. Então, e não são todos os lugares que vão ter essa flexibilidade toda que a energia solar traz. Então, apesar dela realmente trazer essa situação, a gente pode se permitir um pouco mais, a gente está utilizando, aproveitando a energia que antes a gente usava mesmo só para iluminação, agora a gente está usando para energia elétrica, mas não é todo lugar que tem ainda. Na verdade, a maior parte da energia elétrica que a gente usa não vem dessa fonte ainda. Então a gente não tem essa liberdade toda. A gente está, inclusive agora, nesse momento, apesar da nossa matriz energética ser composta primariamente, né, pela maior parte dela ser usina hidrelétrica, mas hoje, nesse exato momento, a maior parte da energia que a gente usa não está vindo das hidrelétricas, está vindo das termoelétricas. Então a gente está usando hoje, agora, nesse momento, uma energia extremamente ineficiente, poluente, cara. Então a gente tem que ter essa consciência o tempo todo, mesmo dentro de casa, para que a gente não leve isso para a rua, que a gente não gaste essa energia de forma irresponsável, também quando a gente não estiver num lugar onde a gente até pode se permitir um pouquinho mais de conforto, né, esbanjar um pouquinho mais de energia. Então a gente tem que ter esse cuidado o tempo todo. A gente tem que ficar se policiando,
se controlando realmente. E até mesmo onde a gente tem energia solar instalada, a gente tem os módulos, tem um sisteminha lá instalado, à noite ele não está funcionando. À noite a gente está dependendo da energia que vem da distribuidora, né, que vem da Equatorial, e essa energia, hoje, nesse exato momento, está vindo de termoelétrica. Né? Pelo menos a maior parte dela está vindo de termoelétrica. Até ali na metade, entre janeiro e junho, é para a gente voltar a ter a maior parte vindo da hidrelétrica, mas por hora ainda não é. É tanto que ainda está uma bandeira tarifária lá na nossa quantia para remunerar esse tipo de situação. Então a gente tem que ter esse olhar de utilizar de forma consciente, né, e com respeito, porque independente se é energia solar, se é energia hidrelétrica, é um recurso da natureza, né, que a gente tem que utilizar com responsabilidade, né, professor? Tem que ter cuidado, olhar direitinho, porque acaba. Parece que não, muitas coisas que a gente achava que não aconteceriam hoje acontecem, muitas coisas que a gente achava que não ia acabar, estão acabando. A gente tem que tomar cuidado, que senão pode ser que a gente não consiga deixar nada, né, para os nossos filhos, netos, bisnetos. Daqui a pouquinho não tem mais planeta para eles. Se eles não tomar de conta do que a gente tem. A gente tem só esse aqui. A gente até conversa, né, de outros planetas, não sei o quê, mas a gente não está lá ainda, a gente está nesse. A gente tem que tomar de conta, cuidar dele. Temos que cuidar do nosso planeta, né, do planeta Terra. Professor Guilherme, quero te agradecer, foi um prazer te conhecer. Acredito que o nosso público, os nossos estudantes, os telespectadores com certeza aprenderam bastante sobre a tua experiência, né? Então foi um grande prazer te receber aqui no nosso programa do Projeto Meio Ambiente na TV EducaITS. Então a gente vai continuar nessa bandeira, né? De utilizar de forma consciente. Eu que agradeço novamente o convite, estendo os agradecimentos para todo mundo que está acompanhando, que está assistindo, e me coloco à disposição para contribuir da forma que for possível, não só, e aqui também estendo a mão do IFMA, né, do Instituto Federal do Maranhão, que é a minha segunda casa, como eu falei no começo, para todo mundo. A gente está lá de portas abertas para contribuir também com um projeto, que é um projeto interessantíssimo, muito importante. A gente tem que ter esse tipo de situação, esse tipo de coisa acontecendo na nossa cidade. Então, é muito bom ver a gente se mexendo, a gente contribuindo, né, trazendo esse debate, essas informações, esse conhecimento a mais para a nossa sociedade, para o nosso meio, que é muito importante. Então, agradeço muito e estamos aí à disposição. Precisando, se vocês precisarem, querendo, a gente está aí à disposição. Depois eu vou levar uns alunos lá para conhecer o laboratório de elétrica lá no Instituto Federal. Por favor, a gente está lá de portas abertas. Fazer uma visita com esses nossos alunos lá para eles se apaixonarem mais pelo tema. Não, pode levar, a gente está lá o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, feriado, do jeito que precisar a gente está lá. Até porque o pessoal olha, não, engenharia é muito difícil. Mas o tanto que ela é difícil, ela é boa, ela é prazerosa. Então, quebrar esse medinho no começo, sempre a gente tem umas coisinhas lá bastante interessantes para a gente ver assim no comecinho. Então, pode levar o pessoal lá assim, por favor. Então, em nome da Secretaria de Educação, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa do Projeto Meio Ambiente na TV EducaITS.